Então corta. Até que, como o arpão abre dentro da baleia, ela começa a sangrar. Ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, aí depois é só puxar. Minha mãe fez isso comigo. Então, essas duas coisas. Qual foi esse momento de dor? O que aconteceu? Uma morte de um primo e uma doença de uma tia, ao mesmo tempo. Tá, o câncer. Tá, então, eu era uma pessoa que vivia só para o físico. Quer dizer, o senhor não frequentava a igreja? Não, eu não frequentava. Era católico, já batizado? Minha vida era academia, de segunda a segunda. O senhor não contava pouco? Eu treinava 130 quilos, né? Musculatura pura. Só então, desde os meus 14 anos, treinei fisiculturismo, tá? Era mesmo para... Só que aí eu comecei até dava aula com 16 anos. Aí comecei a quebrar colunas, no bom sentido, porque eu não tinha formação nenhuma. E aí eu optei para fazer educação física. Então, passei na faculdade e me formei em educação física. E eu quis muito, não na área de esporte, mas na área de personal training. Hoje, tão falado, no início era o comecinho, né? Comecinho que estava de treinar pessoas. Mas para seguir o sacerdócio, qual foi o momento, qual foi a luz que veio? Primeiro, enfim. na verdade, foi a morte do primo. Esse primo, só para vocês entenderem, né? O que tem a ver o primo? Eu sou minha família é muito grande. Né? E nós temos o jogo de futebol, dava para ter 2 times de futebol. Eram os carecas contra os com cabelo. E eu sou dos primos o mais novo. E sempre o mais novo, nós temos uma gíria em São Paulo, acredito que aqui também, é o café com leite. Sim, café com leite. Então, e ele é um que me protegia no sentido assim, não, deixa ele jogar, que queriam me jogar do lado, né? Não, então me colocavam no gol, quer dizer, ele sempre me apoiou. E foi justamente ele que faleceu num acidente de carro. E aquilo fez com que parasse um pouquinho, e aí, o que existe depois dessa vida? Até então eu não pensava no amanhã, né? Qual é a minha missão? E isso fez com que eu voltasse à igreja, e daí foi desencadeando tantas outras coisas, já não estava namorando mais, porque eu fui quase noivo, quer dizer, aí mesmo assim, e quando eu quis tomar essa decisão, você imagina, foi dizer para os meus pais, eu vou ser padre. Meu pai não aceitou. Não aceitou? Não aceitou. Ele queria que o senhor fosse o quê? Meu pai, eu acredito que médico. Era o sonho dele. Só que e a mãe do senhor? A minha mãe... Ela, que, aliás, mineira. Mineira, de Poços de Caldas. Minha mãe é aquilo lá. Foi o que eles falavam. A minha mãe é muito católica. Tá? Meu pai era mais ou menos. E minha mãe, ela frequentava sempre a igreja e ela tinha uma oração. Meu pai também muitas vezes ia, pedindo oração vocacionados, né? Então, mas ela não imaginava que o filho dela ia ser sacerdote, né? Nem eu, né? E hoje, pai e mãe? Hoje são os que mais me ajudam. Principalmente o pai, no caso, que era quem não queria no início? Os dois por igual? Só para ter uma ideia, ele com meu pai contava que era professor de educação física, mesmo formado sacerdote, depois de 5 anos de estudo, ele não contava para ninguém que eu era seminarista. Tá? Um dia ele foi numa missa... Mas o que ele sentia? Por quê? Era vergonha? Que meu pai não está aqui. O que era? Hoje, geralmente eu venho com meus pais... Mas ele certamente deve ter falado isso. Ele colocou para mim que... Ele falou assim, meu filho padre, ele queria... Né, tantas outras coisas, até um dia que ele foi na minha missa. Ele mesmo fala para mim, filho, um ano depois, que sua mãe me enchia tanto que eu fui na missa. E eu vi que não era você. Eu vi que Deus o havia chamado. E eles acompanham quase todas as missas, meu pai que me ajuda. Eu tenho uma equipe de voluntários no santuário, que cabe 30 mil pessoas, são 1000 voluntários. Meu pai que me ajuda nessa coordenação. Poxa. Padre Marcelo, em algum momento o senhor sinceramente se arrependeu? Eu não vou Tentou voltar? Eu passei nos momentos mais difíceis na minha vida, porque foi uma prova. Foi justamente quando eu tinha meu carro, quando eu abandonei tudo. Nunca vou esquecer isso. Eu entrei no seminário, foi plano Collor. Não sei se você lembra, o governo, claro. A Zélia, né? Então foi bloqueado todo... Senhora da poupança. Então, mas só que olha o que aconteceu. Meu pai trabalhava no banco, era gerente de banco. Tá? Justamente ele foi mandado embora 1 mês depois que eu estava no seminário. Então eu estava... Só que ele teria até uma indenização grande, não podia nada, porque foi tudo bloqueado. Então eu era o mais velho da família, eu não podia nem ficar ligando muito porque a situação era difícil, meu pai não tinha onde tirar dinheiro. Então uma vez eu liguei para ele, pai, se eu preciso de ajuda, e meu pai falou assim, não filho, a gente vai conseguir. Então eu fui testado na fé. Foram 5 meses que eu rezei e falei assim, o senhor me quer nessa missão, o senhor vai ajudar meu pai. Porque nesse momento o senhor ficou em dúvida pelo lado financeiro? Por causa da família. Mas em nenhum momento o fato de ser padre lhe trouxe arrependimento? Nunca. Em nenhum momento? Eu demorei 1 ano
eu fiz um teste comigo, tá? Por causa do celibato. Então, eu queria saber, eu larguei minha família, já era professor de educação física, fui morar com os salesianos. Fui dar aula de educação física no colégio salesiano no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E aí eu fiz minha experiência, foi aí que eu tomei a decisão, vou ser padre. O sexo é a coisa mais bela que Deus criou. O sexo para mim não foi uma renúncia, foi uma oferta daquilo que eu tenho de melhor para o Senhor. Sou celibatário, creio no celibato, sei o valor, Jesus propôs, em Mateus capítulo 19, São Paulo viveu, e a igreja ao longo dos séculos ela sempre foi vivendo, e eu sei o valor do que é. Imagina, eu casado, eu não poderia fazer nem um décimo do que como celibatário eu posso fazer. Ok, o senhor falou agora em celibato, o senhor citou uma namorada, e eu lhe pergunto, o senhor não batizei sente... até os filhinhos dela, graças a Deus. namorada? Casou, casada, graças a Deus somos amigos. Pois é, o senhor não sente saudades desse tempo em que o senhor namorava? E até lhe pergunto, o senhor não sente esse desejo de ter uma mulher por perto de vez em quando? Sou homem. O senhor vai me responder no próximo bloco. O Globo Horizonte volta daqui a pouquinho. Turma toda tá fazendo alistamento eleitoral. O título é na hora, sem demora, que legal. O prazo é até 8 de maio. Então procure a Justiça Eleitoral. Faça sua transferência e inscrição. Com o título na mão, Facilita a votação. na hora sem demora. Então não perca tempo não. Lição de Cidadania, Tribunal Superior Eleitoral. Hipertensão. Aqui, o maior desafio que eles têm que vencer é o próprio medo. E neste domingo, 6 novos participantes entram em ação, encarando 3 novas provas ainda mais alucinantes. Neste domingo, depois do Fantástico, Hipertensão. O convidado do Globo Horizonte de hoje é o padre Marcelo Rossi. No final do primeiro bloco, eu fiz uma pergunta complicada, talvez ou não, muito simples. Por outro lado, o senhor sente desejo de ter uma mulher por perto, saudades do tempo em que namorava na adolescência? Vamos colocar uma coisa muito linda. Eu falei do sexo, que é algo que Deus criou, mas veja como é lindo. Você pode canalizar de outros modos. E eu faço isso, e é possível ser celibatário, é possível. Tá? Eu digo isso, não tenho que esconder, já são, louvado seja Deus, como sacerdócio, são 12 anos. Há 12 anos. O senhor tem qual idade hoje? Eu tenho 35. 35. Então, só para você ter uma ideia, eu lido com doença. Foi isso que mudou minha vida. O que são 35 anos para uma eternidade? Você ver pessoas morrerem. Eu já tive cada experiência de pessoas, de estar no momento final das pessoas, que faz com que muita coisa mude na sua vida. Até mesmo, não mudando a pergunta, as pessoas falam, padre, como você lida com a mídia? Como você lida, entre aspas, às vezes eu falo essa palavra que eu gosto de usar, sucesso. Assim, gente, eu lido com morte. Você, ao lidar com a doença, ao lidar com a enfermidade, não fazem 40 dias, eu perdi um primo, 43 anos, médico, com câncer. Eu vi eu chamo de menino, que tinha 43 anos, definhar. Então, canalizando para ajudar os outros. Então, você vive, e como? Com uma mulher seria impossível, ciúmes e outras coisas, seria impossível. Mas como o senhor citou, lembrou, o senhor é homem. E quando vem o desejo? Aí que está, o interessante eu é isso. Eu entendi a resposta do senhor, mas o desejo é muito forte às vezes. Não, eu vou explicar. Exemplo, eu nunca vou comprar uma revista pornográfica. Eu não vou ficar vendo filmes errados, filmes eróticos. Tinha um padre amigo meu que falava, eu tenho que ver para comentar. Eu falei assim, não, você vai alimentar coisas na sua mente e você vai ter. Eu procuro a oração. Então, aquilo que entra pelos meus olhos é o que vai contaminar meu coração. Eu procuro evitar. Então, eu lhe faço uma pergunta. Quando uma mulher muito bonita chega perto do senhor, não sei se chama a atenção do senhor? Eu faço, graças a Deus, eu tenho... eu vivi no mundo. Se eu sentir que percebi que a pessoa está com uma má intenção, eu bloqueio. O senhor é uma pessoa muito assediada, e outra coisa, naturalmente. Eu tenho uma bênção nas mãos. Não é para falar. Pena que ela não está aqui acompanhando, que é a dona Vilma, que eu a amo, que é a minha mamãe. A mãe do senhor. Os pais comigo.
Aonde eu vou, eu faço questão de levá-los. Primeiro que eu dei muito trabalho para eles. Segundo, né, é a importância de levar a família. Mas vamos falar claro então, os pais ficam fiscalizando o que está em volta do senhor? Graças a Deus. Se notam que tem alguma moça lá que a minha mãe, olha, é um tesouro que eu recebi de Deus. Se ela perceber alguma coisa, então imediatamente, né, já nem chega. Né, coisas que ela corta mesmo. Por exemplo, sempre acontece uma pessoa ou outra por alguma coisa, porque, querendo ou não, eu tenho consciência disso, o sacerdote acaba sendo fruto proibido. Então, se o padre não tem uma consciência na sua vida, e eu amo Jesus. Eu digo, eu sou apaixonado pelo Senhor, né, pela igreja, e é a minha vida. Ainda na parte sexual, Padre Marcelo, um assunto sempre muito polêmico quando entra na Igreja Católica é a questão do preservativo, o uso da camisinha. Qual a opinião do senhor, a posição pessoal do senhor? É a posição da igreja. Né? Eu cito mostra uma matéria maravilhosa do cardeal, do Eugênio Salles, né, que ele foi maravilhoso e com vários médicos. Né? Não sei se você lembra, essa época eu já estava no seminário, mas eu vi essa propaganda, use camisinha, foi em 1993, 94, foram distribuídas vários tipos de camisinhas que vieram de fora. 6 meses depois, o Inmetro veio e constatou que 4 dessas 6 que foram distribuídas não preenchiam os requisitos mínimos necessários para... Quer dizer, mas considerando as que... Só você entender o que aconteceu. E o que aconteceu? Quantas pessoas foram contaminadas com AIDS? O problema não é a camisinha. Eu adoro jogar xadrez. Tá? A gente está pensando no o mediatismo aqui. O problema é, nós somos formadores. A igreja é formadora. Então nós temos que ensinar a pessoa a fidelidade. Você quer combater a AIDS, Arthur? Seja fiel. Entenda, porque ao legitimar a camisinha, há todo um jogo por detrás de coisas, de interesses. A igreja, ela é formadora. A igreja quer ensinar. Nós estamos no mundo do eros. Sim, mas dentro da realidade que a gente vive, a própria mídia e, de certa forma, em alguns setores alimentando isso, é uma realidade. A doença é uma realidade e a forma de contágio da doença é uma realidade. Agora, você pensa não bem. há possibilidade de se rever essa posição? Eu lhe pergunto por isso. Eu não sou moralista. Sim. Tá? A gente tem que saber os nossos limites de colocar, mas, lógico, estudo e procuro. A igreja, e o Papa tem bem claro isso, é um perigo. Porque o problema não está na camisinha ou outro, o problema está em que perde-se o sentido. Qual é o sentido do sexo? Quantas pessoas que você lida, no caso, você acompanha, mesmo um casal, o ato sexual que seja, 10 minutos, 15 minutos, muitas mulheres se tornam objetos do homem, não há carinho, não há atenção. Bom, isso são situações, né, Padre Marcelo? Então, há situações e situações, naturalmente. Então, né? eu estou falando que eu fiz isso de propósito. Sim. Eu não estou fugindo, não. Eu só quis mostrar para você as situações. Eu já estou vendo à frente. A igreja, ela vê à frente. Não há possibilidade de se rever esse conceito? Eu acredito dentro da igreja, porque você está legitimando, que é a minha posição, tá? O que eu vejo complicado. Eu pergunto até porque é um momento de grandes discussões na igreja. Essa semana o Papa recebeu no Vaticano, foram convocados os cardeais americanos pelos problemas frequentes lá, e aqui também no Brasil tem sido noticiado de pedofilia dentro da igreja, entre padres. É uma grande preocupação, aparentemente, da igreja hoje. A igreja tem que tomar realmente... Né? Isso está desgastando muito a igreja? O que está acontecendo? Está vindo a mídia agora? Por quê? Qual a opinião? O que está acontecendo? Bem, não foi só... a pedofilia é uma vergonha que está acontecendo em diversos setores, inclusive a igreja. E a igreja não está escondendo isso, ao contrário, o Papa está chamando, porque ele quer, não apenas, olha como... Perdão, a ênfase da minha pergunta é porque a igreja, como o senhor já lembrou ao longo dessa entrevista, é um exemplo, é um espelho, é uma vitrine, né? Por isso, né, do Santo Padre, o que está acontecendo. Né? Por quê? Eu tenho certeza que eles vão lidar com a formação dos seminaristas, com uma maior seriedade na formação, tanto a nível intelectual, como maior observação. Porque isso aí é a falha de quem é? É do reitor, pessoa formadora. Nós passamos 7 anos no seminário. Em 7 anos você conhece se a pessoa tem ou não essa vocação. Então, o problema então está acontecendo no reitor. Né? Então, eu acredito que é por aí que eles vão
É um problema também discutido semana passada, na sexta-feira passada, a CNBB, no interior de São Paulo, terminou a Assembleia com essa discussão também. Então, uma preocupação geral aí, né? Acredito que vamos ter documentos dando mais esclarecimento sobre isso. Agora, o que eu posso dizer para você é isso. Não generalizem. Sim, você que está claro. em casa. Por quê? A melhor comparação é essa. O sacerdote, o padre, foi sempre chamado o médico de almas. Imagina, eu vou no médico, não vamos longe. Um pouco tempo atrás em São Paulo, houve uma reportagem muito interessante, que é absurdo. Pegavam mendigos, operavam um mendigo, tirando órgãos. Foi uma coisa absurda. Imagina um médico que faz isso. Agora, por causa disso, eu vou condenar a medicina? Não, eu não posso generalizar. Ok, Padre Marcelo Rossi, como lidar com a vaidade? O senhor sabe lidar? O senhor é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, famosíssimo, católicos ou não. E outra pergunta, o senhor já ganhou muito dinheiro com essa fama? Bem, a resposta o senhor vai me dar no próximo bloco. O Globo Horizonte volta daqui a pouquinho. Quando você liga no Futura, você encontra a assinatura do canal Futura aqui no canto. E no resto da telinha algo que ajuda a mudar as nossas vidas. Diversão e educação dando a maior força aos jovens. É por isso que eu sou também espectador dos outros programas do canal Futura. E eu acho o máximo estar aqui. É assim que eu gosto de ver. O Futura aqui ao lado e conhecimento em todos os cantos da sua vida. Assista ao Futura, o canal do conhecimento. A Fiesp acredita nesta ideia. A Globo Minas também marca presença fora da tela. Patrimônio histórico. A Globo Minas está presente. Em Mariana, a segunda etapa da recuperação da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. E em Tiradentes, a restauração da Igreja da Matriz, em parceria com o BNDES e a Fundação Roberto Marinho. Globo Minas, a gente se vê por aqui. O nosso convidado no Globo Horizonte de hoje é o Padre Marcelo Rossi. No último bloco eu perguntei para o Padre Marcelo sobre como lidar com essa fama toda que o senhor tem e se o senhor também já ganhou muito dinheiro, o que fez, o que faz com esse dinheiro. Bem, primeira pergunta eu respondi, quem lida com a morte, quem lida com o sofrimento. Deus me coloca no meu lugar. Tem uma passagem na Bíblia que é muito forte, que o sacerdote deve saber o seu lugar. Eu sou somente um servo, quero ser um instrumento de Deus, e Deus, graças a Deus, tem me colocado no meu lugar. Não sei até quando ele vai me usar na televisão, mas o mais importante, me coloquei nas mãos. Mas o senhor não sente nem o prazer daquela multidão pulando com o senhor, cantando com o senhor? Minha alegria. Quando anda pela rua, todo mundo correndo atrás do Padre Marcelo. É meu martírio. O senhor anda dentro do senhor normalmente, não mexe com nada? É meu martírio, porque você quer ter sua vida, muitas vezes quer sair com a sua família, mas é minha missão. Eu não posso jogar futebol. Fui tentar jogar futebol, aí vem uma senhora desesperada, pelo amor de Deus, vai na minha casa, meu filho está com câncer. É muito difícil, mas eu não reclamo. Eu sei o que eu escolhi. E creio no que faço. Me dá um bem-estar isso? Essa sensação de todo mundo rodeando o senhor? Quer minha maior alegria? Você ir no hospital, ver aqueles olhos não brilhando, e depois de uma bênção, a pessoa ter esperança. Esta é a minha alegria. Dinheiro. Dinheiro, graças a Deus. O grande problema foi em 1998. Todo mundo, será que é verdade? Primeiro, fique bem claro, dos CDs. Eu sou padre secular, eu não sou religioso. Portanto, eu poderia ficar um trabalho lícito com todo o dinheiro. Desde o início, com o meu bispo, sentei, assinei que toda a renda, seja que fosse, entrasse, eu nem vejo dinheiro, seja para as obras sociais, eu quero ver as obras, para drogados. Então, sempre, todo CD, eu não vejo dinheiro, porque quais são as sensações? Mas o senhor sabe quanto já foi arrecadado? Naturalmente, o senhor sabe quantos CDs foram vendidos? Até hoje. Acredito 7 ou 8 milhões de CDs. Em dinheiro isso daria quanto em direito autoral? Olha, deve ser 0,80, porque aí que tá, as pessoas não pensam. Sim, tem distribuidora, tem empresa, enfim. Mas é muito dinheiro, música, né? 7, 8 milhões. Deve ter sido uns 5, 6 milhões. Temos livros também aí, publicados, né? Os livros, 2 livros, se não me engano. Não, são 3 livros. 3 livros. Então, eu procuro sempre estar ajudando a igreja. Agora o santuário, que é o lugar que nós conseguimos, né? Então, foi construído com ele também. Tem que ser, né? Mas para a família do senhor, nada, em nenhum momento ficou nada? Poderia.
ficar. Sim, sou o senhor padre, deixou muito mas claro. Não. O dinheiro está na mão do Fernando. Ele administra, meu bispo, né? Então ele que sabe, graças a Deus. E minha família, depois que meu pai, lembra, eu não terminei a história, ele conseguiu um emprego, tá? E meu pai era gerente, não vou dizer que meu pai é classe média, então ele tem tudo, ao contrário, né? Ele se doa com muito carinho como voluntário para me ajudar. Padre Marcelo, quais são os principais erros da Igreja Católica no Brasil até hoje? Eu acredito, com todo respeito, eu vejo que a gente não pode se distanciar da fé. Eu respeito a teologia da libertação, mas eu vejo que muitas vezes como a igreja se envolveu demais na política, não que ela não deva participar, e esqueceu-se da oração. E aí o que acontece, eu amo a renovação carismática, houve essa falta de exemplo. Eu vou dar um exemplo, eu trabalhava numa favela, né, no comecinho do meu sacerdócio, chama Buraco Quente, a favela mais perigosa, maior, em Santo Amaro, em São Paulo, lugar de mais mortes que você possa imaginar. Eu ia lá. Então, olha que interessante, eu chegava e até então não tinha missa. Eu falei, mas por que o padre no dia anterior não fazia missa? Então, ele tinha um trabalho social maravilhoso, distribuía comida, mas a mulher reclamou, padre, nós recebemos a comida aqui e vamos na igreja evangélica do lado porque não tem, quer dizer, dá o pão, mas não dá o pão da palavra. Então, foi se esquecendo um pouquinho a fé, a oração. E eu acredito que agora, graças a Deus, o Santo Padre, aos poucos, foi corrigindo. Porque há críticas também de alguns setores dentro da igreja ao setor carismático, né? Há padres mais conservadores, digamos assim, ou moderados, que não veem com bons olhos. Consideram um espetáculo, enfim, né? Uma das coisas também que é a mídia, discussão, essa palavra muitas vezes usada, você não colocou, muito show-missa. Não existe, é uma missa. Né? Então, as mega-missas, os mega-eventos. O que acontece, falando aí também em dinheiro, que é uma coisa interessante, se eu quisesse pensasse em dinheiro, 2 milhões de pessoas nós tivemos, mais até no Interlagos, que eu nunca vou esquecer o meu último grande evento. Missa histórica, assim, né? foi porque era virada de milênio, né? Então foi um momento que a gente conseguiu reunir, que nunca mais, né? Marcou. E fizemos a coleta. Imagina se fizesse a coleta e cada um desse 2 milhões de pessoas, no mínimo aí R$1. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer de volta esse católico à fé. Tá? Mas o senhor acredita que esse é o caminho? O caminho é levar a pessoa respeitando, temos que ter consciência política, temos que sim, não partido. Tá? A igreja não pode ser partidária, tá? Senão ela perde o seu sentido de existir. Ao mesmo tempo, mas resgatar a fé desse povo. Esse é o meu trabalho. O senhor tem uma afeição muito especial, muito próxima, eu notei isso até caminhando com o senhor hoje pela empresa, aqui dentro da empresa, fora, pela rua, aquela multidão lá, enfim. Qual o significado das crianças para o senhor? Eu vou te adiantar uma coisa, que ninguém sabe disso. Meu próximo CD, eu conversava com vários amigos, até com a Marluce, sobre isso, vai ser só para as crianças. Mas por quê? Como o senhor vê a criança? Primeiro, eu sou agora titio recente, então, uma alegria, você imagina. E a criança, eu acredito que se você der uma formação até os 7 anos, religiosa para uma criança, isso vai depois vingar. Foi o que minha mãe fez comigo. Mas as famílias têm errado, na opinião do senhor? Têm educado mal, nesse sentido religioso? O mundo quer falir a família. Você vê que hoje é uma bagunça, vários casamentos. Então, eu tenho que atingir a criança. Você sabe que atingindo a criança, eu trouxe vários pais à igreja. Impressionante. Pela criança, você evangeliza o pai. É impressionante. Padre Marcelo, a igreja vive lá suas crises, já citamos algumas, e uma delas é do esvaziamento dos templos, né? Qual o conselho que o senhor daria para os padres que andam com as igrejas, com os bancos vazios? Interessante, uma pesquisa há pouco tempo está vendo uma inversão. As igrejas estão em função do crescimento que vinha sendo demonstrado pelas seitas evangélicas, né? Mas continuam em menor número em proporção histórica. Né? Mas começou. Eu acredito que é um trabalho, e ainda é pouco tempo, né? Que talvez até pelo trabalho carismático, na opinião do senhor? A renovação carismática deu uma força muito, é um movimento que está contribuindo muito. Eu acredito que devemos valorizar mais a renovação. Mas qual a receita? Em uma linha. Em uma linha. Para esse padre que está lá com o templo vazio, tem mais aranha do que fiel. Ser pároco, quer dizer, acolher a todos. Conversar acolher também com a renovação. Ter contato. Exatamente, ter o contato. E a música, né? Quem canta
Não tenha medo de ter uma banda, uma música lá cantando junto. Sem nenhum trocadilho, descer um pouco do céu e ficar mais próximo do ser humano? Seria por aí? Os padres estão próximos. Mas alguns que eu vejo um pouquinho em outro mundo, alguns, eu vejo, não? Bem, aí eles não eu não posso julgá-los, tá? Eu só posso dizer, não tenho medo né, do povo. Perguntas aí de centenas, milhares de fiéis. Quando o senhor vai celebrar uma missa em Belo Horizonte? Primeiro, né... Direta a resposta. Tem que conversar com Dom Serafim, o meu bispo. Tem que pedir autorização. Eu sou só um soldado. Mas quando? Por vontade do senhor, quando? Não posso falar. Cá entre nós. Não posso, eu sei só com ele. Quer me colocar na situação? Estou na saia justa aqui. Não. Mas há uma grande vontade. Poxa, eu sou mineiro. Então tá. Sangue mineiro. Já disse, corre aqui. Logo que for autorizado, vem então. Fica devendo então essa resposta pra gente, essa presença aqui também pra gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Globo Horizonte, Padre Marcelo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Ok, o Globo Horizonte volta no próximo domingo às 7 da manhã. Até lá. Hipertensão. Aqui, o maior desafio que eles têm que vencer é o próprio medo. E neste domingo, 6 novos participantes entram em ação, encarando 3 novas provas ainda mais alucinantes. Neste domingo, depois do Fantástico.